Então a pessoa, por exemplo, visitava cliente, pegava as informações, gerava um projeto, criava um orçamento, ia lá e vendia. Ou seja, todo o trâmite com o cliente estava na mão dessa pessoa. Aí o que aconteceu? Depois de uns anos, anos não, né? Depois de alguns meses, uns 6, 7 meses, a pessoa percebeu, peraí, eu falo com o cliente, eu faço orçamento, eu faço o projeto e eu que vendo, cara, o cliente está na minha mão e não está na mão da empresa. E isso é a primeira regra de ouro. Nunca entregue um processo inteiro na mão de um só funcionário. Quebre esse processo para mais pessoas. São 4 pilares que definem o lucro do seu negócio: custos, margens, vendas e você, empreendedor. Sua empresa não é uma instituição de caridade e aqui eu vou mostrar como você pode ter mais lucro. Principalmente agora ao vivo, mas para você que vai ver essa gravação aqui, eu te garanto que vai funcionar mesmo que você tenha 5, 50, 500 funcionários, porque o que eu vou passar é universal, como resolver alguns problemas pontuais ou de falta de motivação ou de funcionários aí que estão às vezes tentando literalmente complicar a tua vida, como também a sua forma de agir com essa equipe. Sim, hoje eu vou desbravar o assunto sobre equipe e funcionário, ok? Então assim, tá com problema de equipe, esse é o lugar certo para você estar agora. Tua equipe não está motivada, esse é o lugar certo para você estar agora. Você quer contratar alguém, esse é o lugar certo para você estar agora. Se você tem um funcionário, cara, tu tá no lugar certo. Então hoje eu vou desmistificar questões de liderança, questões de desempenho, como fazer o cara fazer mais. Ok? Então assim, se você tem funcionário ou quer ter funcionário, tu está no lugar certo. Eu vou passar muito conteúdo. Então pega papel e caneta, esteja preparado para que você aí consiga anotar todos os insights, as sacadas que você precisa para aplicar. Eu não quero fazer uma live de mimimi, uma live bonitinha só para aparecer, ok? Eu quero que o que eu fale aqui hoje para você, você aplique amanhã no teu negócio, beleza? Então vamos fazer esse combinado? Pega papel e caneta, te prepara, faça as anotações para amanhã implementar isso na prática. Talvez você vai sair dessa live e amanhã cedo vai fazer uma reunião com o teu funcionário. Então te prepara agora para pegar o conteúdo certo e funcionar amanhã. Então para você que já está preparado, papel e caneta para a gente começar, nós vamos agora começar a falar literalmente de uma das coisas que mais machuca o dono da empresa, que é a questão da equipe. E sabe por que isso machuca tanto? Porque assim, pensa comigo, você aí nunca tinha funcionário. E o que a gente vê quando vê um funcionário? Antes de mais nada, ele é uma pessoa. Nós somos pessoas, nosso funcionário é uma pessoa. E o que a gente tem de entendimento? A gente tem as relações interpessoais, a gente tem a necessidade de se relacionar. Então, para você que está olhando isso aí agora, você talvez, você está formando a tua equipe ou está com uma equipe pequena. E nessa fase, normalmente tudo é muito pessoal. E quando a coisa é pessoal, é difícil cobrar. É ou não é verdade? E quando é difícil cobrar, é difícil, sabe o que também? Ter resultado. Então você precisa, literalmente, tirar a bunda da cadeira, às vezes ir lá olhar o que o teu funcionário, a tua equipe está fazendo e corrigir. Mas quando eu falo de corrigir, não quero dizer dar esporro, não quero dizer dar de dedo na cara. Corrigir lá, ajudar o cara a fazer certo. Essa é a essência da coisa. Agora eu vou passar várias pegadas aqui para que a gente corrija várias situações pontuais, porque você talvez tenha uma situação pontual com problema, talvez o outro que está assistindo a live tem outra, e eu vou abordar várias. Por que várias? Porque eu quero resolver todos os tipos de problema possível agora com o funcionário, para você resolver o teu problema de hoje e se preparar para um possível problema amanhã. Ok? Então, para você estar preparado, a gente vai começar desde a base dessa estruturação com equipe até um nível que você consiga literalmente resolver praticamente todos os problemas dentro dos conceitos que eu vou passar. Ou seja, se você olhar todo esse conteúdo, eu te garanto que você vai achar uma saída para qualquer tipo de problema com funcionário. Beleza? Então, bora lá. Quando a gente fala de funcionário, então eu passei antes ali um conceito simples, que você tem que cobrar o funcionário. E quando a gente fala de funcionário, existem vários níveis. Então tem um nível que falta motivação, tem um nível que o cara não está fazendo direito, tem um nível que o cara não sabe fazer e tem um nível que o cara não produz. E aí a gente tem que resolver todos esses níveis. Então, para a gente começar, vamos pegar assim, motivação de funcionário.
Vamos entrar na parte de motivação de funcionário? Tá chegando aí o tamanho das equipes ainda, que massa. Então assim, vamos resolver motivação de funcionário agora? Depois a gente trata do assunto. Quando a gente fala de motivação, o que motiva uma pessoa? O que motiva você aí que tem dono de empresa? Eu, da mesma forma que você e da mesma forma que as nossas equipes, somos pessoas e a gente tem motivações muito similares como pessoa. Ou seja, nós gostamos de estar num ambiente agradável. Então, em primeiro lugar, faça o ambiente da sua empresa ser agradável. Daí você diz, agora Jackson vai vir com mais diquinha. Não, peraí, escuta essa. Quando a gente está numa empresa, o que você busca dentro da empresa? Você busca sustento da sua família, ganhar receita mesmo. Você busca estar inserido no meio social e você olhar para a tua volta e pensar assim, não, eu estou bem, socialmente falando. O que é estar bem? É ganhando um bom salário, é ganhando e estar inserido num negócio como funcionário mesmo, enfim, estar alocado de alguma maneira, ter o dinheiro para fazer o que quiser. Só que muitas vezes o funcionário entra numa empresa e se sente deslocado e não inserido na empresa. Por quê? Cara, eu trabalho num ritmo. E se eu não explicar para quem entrar na empresa o meu ritmo, cara, eu atropelo, cara. Então você aí talvez está atropelando o teu funcionário logo que ele entra. Então como assim, Jackson? Por exemplo, vamos fazer uma situação cotidiana aqui, só para nós se sintonizar. O cara entra na empresa e você dá algumas atividades. Aí o que você imagina? Que ele vai pegar o que você falou e fazer. Agora, qual é a realidade? Você entregou um monte de função, agora se coloca no lugar do funcionário. Tu recebeu um monte de coisa agora como funcionário. E daí tu para e pensa assim, cara, como é que será que ele quer que eu entregue isso? Muitas vezes não está claro, tá, pessoal? Então assim, como é que ele quer que eu entregue isso? Aí ele vai tentar fazer do jeito dele. E muitas vezes não sai bem feito. E a primeira coisa que a pessoa faz, aí uma delas cara, tá errado. E dar um tá errado logo assim, de supetão, faz com que o teu funcionário se desmotive e pense, caraca, eu nem sei direito como é que faz, o cara já chega e dá uma em mim. Segunda situação, ao contrário. O cara vai lá e faz errado, e daí você pensa assim, cara, eu não posso desmotivar esse cara. Eu vou dizer para ele tentar de novo. Só que ele não sabe que fez errado, porque não era a função dele até esse dia. Então, outro erro, ou seja, você pode errar por cobrar demais e pode errar por cobrar de menos. O que tem que estar claro é para você ir para o colaborador da tua equipe qual é o espaço certo, ou seja, você precisa saber o resultado final e deixar isso claro para a pessoa. Então, por exemplo, você está com um funcionário novo ou um funcionário antigo e o cara não está muito legal, o cara não está fazendo a atividade certa, o cara, enfim, não está produzindo bem. Você chega para esse cara com um papel, vamos pegar aqui um papel só de exemplo. Sim, quem sabe faz ao vivo, né? Então aqui, o cara pega um papel aqui e descreve as atividades. Aí você vai chegar, fulano, tá aqui, as atividades. Você tem que fazer o A, o B, o C, o D, o E e o F. Mas não é somente isso. Quando você fizer o A, você precisa fazer 10 do A toda semana. Do B, você precisa executar 20. Do C, você precisa fazer só 2. Do D, precisa tanto. E isso precisa ficar no seguinte padrão. Você vai mostrar, eu quero que fique igual a isso aqui. Esse é o padrão que eu quero para essa atividade. Esse é o padrão correto, não é nem que você quer. Esse é o correto para se fazer. Então agora você vai iniciar isso, vai começar a fazer e eu vou vir aqui depois para ver como é que ficou. Se você tiver dúvida, você chama. Aí o que acontece? Ele vai lá começar a fazer. Se ele se sentir à vontade, ele vai literalmente chamar você para te explicar. Se ele não se sentir à vontade, ele não vai te chamar. E é possível que faça errado ainda. Então você, quando o funcionário é novo, o quanto antes melhor. Você dá uma olhadinha para ver se o cara fez certo. Entende? Por que isso, Jackson? Porque se você corrigir ele rapidamente, corrigir, não é dar esporro e não deixar quieto. Corrigir ele rapidamente, você endireita para o cara aí. Quer um exemplo bem simples? Você vai pregar um prego. Tu bota o prego e você não dá uma batidona de uma vez, porque se o prego for torto, não funciona. E se você bater muito fraco, o prego não entra. Ou seja, tu dá uma batida e corrige a direção do prego. Dá mais uma batida e corrige. Quando você vê que está reto, você pode ir com mais força. O que é mais força? É dar mais atividades para o teu funcionário. Não estou dizendo bater nele.
A direção que você dá com o dedo é a direção que você dá para a tua equipe. Aí vem o seguinte pensamento. Vem o pensamento que, Jackson, mas é chato ficar cobrando. O outro pensamento, cara, mas se eu cobrar ele se desmotiva. Aí outro pensamento assim, ele não gosta quando eu cobro ele. E a questão é que tem que existir um acordo de convivência entre você e a tua equipe. Que acordo é esse? É você deixar claro, ou em reunião, ou um bate-papo assim, reto, tá? Linha reta, sem frescura. Dizer assim, fulano, é o seguinte, vamos usar o exemplo aqui, Henrique. Vamos pegar lá Henrique. Henrique, é o seguinte, cara. Eu tô aqui, o meu papel é de liderança. O meu papel na empresa é dar um norte para o negócio. Sabe como funciona, Henrique? É o seguinte, nós estamos aqui em 7 pessoas na empresa. Nessas 7 pessoas que estão aqui na empresa, a tua função é A função do Joãozinho é B, a função da Cândice é C, a função da Laísa é D, a minha função, a do Jackson, é de coordenar a equipe. E se eu não mostrar o caminho para você, talvez todo mundo vai para o brejo. E daí nem você e nem eu vou ter emprego. Porque vai quebrar o negócio e eu vou ter que buscar emprego junto com você. Então, assim, a minha função aqui é te mostrar o caminho. E se você não funcionar, se você não der certo na empresa de alguma maneira, é minha função te substituir. Porque se eu te treinar, te acompanhar, te der tudo que tu precisa e não funcionar, cara, eu preciso achar alguém que funciona. Porque isso pode comprometer o resultado da empresa e logo a gente não tem mais empresa. Vocês estão ligados que se não funcionar, logo não tem mais empresa? Então você tem que fazer a tua equipe funcionar. E dentro desse contexto agora, pense da seguinte maneira. Você tem que deixar isso claro. Assim, sem tom de ameaça. Você tem que pegar e falar olho no olho, olhando no grão do olho do cara, mais ou menos assim. Cara, a minha função está aqui te botar no caminho. Não é te empurrar nem te puxar, é te botar no caminho e você anda. Porque senão você vira babá de funcionário. O que é babá de funcionário? Não consegui. Não consegue mais nada na vida. E sabe quem que fez o cara não conseguir? Você aí que é dono da empresa. Sabe por quê? O primeiro dia que o cara não conseguiu, ao invés de mostrar pro cara como é que faz, tu pegou e fez. Não consegui botar a garrafa para cá. Tu pegou a garrafa e botou. Segundo dia que a garrafa não tá lá, sabe quem vai fazer? Você que está aí me olhando agora. Essa é a questão. Por quê? O nosso cérebro aprende o caminho para resolver o problema. E se o caminho é chamar o chefe, o que ele vai fazer? Chamar o chefe sempre. Então, se você só apaga incêndio de funcionário, adivinha quem fez isso, cara? Você ensinou a equipe a estar pegando com você o resultado. E você não ensinou o cara a achar o resultado. Como é que tu faz o cara achar o resultado para você não apagar tanto incêndio? Sabe o que tu faz? O cara chegou com um problema. Jackson, cara, a garrafa tá aqui, a garrafa não foi para cá. Aí ao invés de tu pegar a garrafa e botar aqui na mesa, sabe o que tu pede para ele? Cara, como é que a gente pode resolver isso? Tá sacando? Vou falar de novo para tu sacar. Como a gente pode resolver isso? Você sabe a resposta. Você não precisa ser o dono de todas as respostas, ok? Quando a gente tem aquele dono de empresa que não, eu sei tudo, eu resolvo tudo. Quanto mais tu diz que resolve, realmente mais tu vai resolver e menos a tua equipe resolve. Então você não é o espertão na empresa. Faça a tua equipe ser as pessoas mais inteligentes e espertas. Faça a tua equipe ser o herói do teu negócio. Aí a tua equipe vai resolver o problema. Porque ela vai dizer, Jackson, eu tive uma ideia, pega essa garrafa e vou botar aqui na mesa. Diz, faz um teste. Se o cara disser jogar a garrafa fora, tu calma aí, pensa bem. Dá uma ajudada pro cara achar o caminho. Agora não faz por ele. Agora sim, o cara contrata um funcionário. Essa é a mais clássica. A mais clássica, o cara contrata um funcionário. Você tá aqui para apertar esse controle. Esse controle aqui. Olha que massa. É o controle que liga a câmera para gravar aqui a nossa live. Então assim, você tá aqui só para apertar o controle. Antes desse cara apertar o controle, ele vai ter um monte de problema com esse controle. Ou seja, quando você contratar um cara, escuta essa. Antes de melhorar, piora. Sabe por quê?
Porque você, até o dia da contratação, era a pessoa mais qualificada e não era aquele cara ou aquela moça que estava fora da empresa. Então entenda uma coisa, você precisa dar o tempo dessa pessoa de maturar ela. Agora ela não matura sozinha. Você precisa fazer a tua parte, sabe o que é? É mostrar quais atividades fazer, qual o tipo de resultado tu espera de cada atividade, mostrar o padrão da coisa feito, pronto, bonitinho. Tipo, é assim que fica depois no final, para a pessoa ter a referência, desde onde ela está até onde você quer que ela chegue. E depois de fazer isso, o que tu faz? Tu vai lá e faz daqui a 1 hora eu venho aqui olhar. Agora, beleza, consegui, agora faz 2, daqui a 2 horas eu venho aqui olhar. Quando a pessoa está andando, tu vai dizer assim, beleza, tu já sabe fazer sozinho. Aí melhora, mas no começo, tu além de ter o serviço de treinar, além de ter o serviço de acompanhar, ou seja, antes de melhorar, piora. Não esquece disso. Agora esteja ciente que você está no caminho de melhorar, muito mais do que hoje. Então não desista de contratar, ok? Esse é o caminho para você fazer o teu negócio crescer, liberar as tuas atividades, se você fizer isso corretamente, e você começar a ganhar ainda mais, poder gerar mais emprego, renda, fazer o nosso Brasil crescer. Beleza? Então não esquece dessa pegadinha muito simples. Antes de melhorar, piora. Beleza? Agora sim, faz sentido isso que eu falei para vocês agora? Tá fazendo sentido? Ou vocês acham que eu tô loqueando aqui? Você tem razão. Você está ótimo, faz sentido, exato, perfeito, faz sentido, concordo, beleza, show de bola. É isso aí. Então agora eu passei uma dica, hoje tem um monte, tá? Então se preparem aí que eu vou despejar conteúdo em vocês hoje. Tranquilo? Então assim, agora que a gente pegou uma ideia simples, que é o quê? Você entendeu quando o cara entra o que tem que acontecer, correto? Então assim, se vocês querem anotar um resuminho agora, só para a gente se localizar, vocês anotam a seguinte coisa aí. Quando contratar, eu tenho que lembrar que quando eu contratar, primeiro piora. Segunda coisa que seria interessante você anotar aí. Para mim delegar uma função para alguém ou contratar alguém, eu tenho que ter descrito as atividades. Anota aí, preciso descrever as atividades. Junto com isso, ter a métrica. O que é a métrica? É quanto que a pessoa tem que produzir, porque ela não sabe quanto produzir. Então você precisa dar a quantidade de produção que você quer. Então você vai dizer qual é a função, quanta produção você quer e mostrar como se faz ou mostrar o padrão feito. Beleza? Então assim, se você pegar isso e acompanhar, eu já vou falar de acompanhamento de atividades, e acompanhar o cara não tem como dar errado, ok? Só se a pessoa não serve para a função, mas às vezes isso acontece também. Faz sentido, gostei, faz sentido, Jackson, incrível. Cada hipótese citada se encaixa, né, na nossa rotina. Que massa, cara, que isso aí mesmo. É isso aí mesmo, nossa vida infelizmente é isso aí. E sabe por que eu falo a realidade? Sabe por que eu falo uma coisa que se encaixa na vida de vocês? Porque eu estou no campo de batalha que nem você que está aí agora me ouvindo. Então eu tenho empresa, tenho funcionário e faz 13 anos eu já tive grandes equipes. Então eu sei o que é coordenar a equipe tipo de 70 funcionários. E sei como botar essas pessoas no lugar para todas produzirem e melhor que isso, motivadas. Que a gente já vai entrar mais na questão da motivação, ok? Então assim, eu sou que nem você. Não esqueça disso. Eu sou um empresário, empreendedor, enfim, chame como você se sentir melhor, mas eu não sou um consultor e não sou professor. Tem gente que diz, é professor. Cara, não sou professor. Eu tenho empresa e estou aqui parando agora, hoje à noite, às 20h30 agora, para passar a informação para você. Hoje tem muito processo na parte trabalhista por falta de conhecimento do dono da empresa e do funcionário, mas principalmente do dono. Porque o dono não conduz a coisa da maneira certa. O funcionário se sente injustiçado. Claro que existe os corvos que fazem processo só para arrancar dinheiro. Agora, muitas pessoas que entram no caminho errado, às vezes é de inocente mesmo. Então é o seguinte, eu passei como entra. Talvez alguém de vocês já se sentiu ou ficou como refém do funcionário. Você já sente de alguma maneira essa palavra fazer sentido para você? Escreve para mim no comentário, sim, eu já fui refém de um funcionário. Se você já foi refém ou, cara, acho que eu tô assim e não tenho certeza, escreve aí. Porque eu já fui 3 vezes na minha vida. E eu desenvolvi um jeito de você não ficar refém do teu funcionário. Um cara mandou assim, já fui, mas consegui mandar embora logo. O cara não, né? A Michelle, desculpa, Michelle Kung. Sim,
É uma hipótese tu mandar a pessoa embora se você está de alguma maneira refém. Agora assim, ó, existe um jeito de você organizar a tua empresa para que você não se torne refém. Então eu vou passar uma situação específica, que foi a situação que eu me senti mais complicado, as outras que eu me senti foi um pouco menos, mas essa foi bem complicado, onde é que a pessoa respondia pela parte técnica da empresa. Então a pessoa, por exemplo, visitava a cliente, pegava as informações, gerava um projeto, criava um orçamento, ia lá e vendia. Ou seja, todo o trâmite com o cliente estava na mão dessa pessoa. Aí o que aconteceu? Depois de uns anos, anos não, né? Depois de alguns meses, uns 6, 7 meses, a pessoa percebeu, peraí, eu falo com o cliente, eu faço orçamento, eu faço o projeto e eu que vendo, cara, o cliente está na minha mão e não está na mão da empresa. E isso é a primeira regra de ouro. Nunca entregue um processo inteiro na mão de um só funcionário. Quebre esse processo para mais pessoas. Então o que eu fiz? Eu peguei a função desse cara, depois ele me ameaçar, o cara vendeu 30 e poucos projetos, era projetos de 20, 30 mil reais, para você ter uma ideia, para o meu concorrente, foi um tendel, quase foi para a justiça essa situação. Mas eu acabei repensando, não botei na justiça, o que fiz? Baixei a cabeça e fui resolver minha vida. Então assim, ó, nessa situação, o que eu mudei na empresa para que não gerasse problema? Eu dividi as etapas. Eu coloquei uma pessoa para fazer levantamento de dados em cliente e orçamento. Uma outra fazia o projeto e uma outra vendia. Ou seja, ninguém dominava o contexto. Então, não está na mão de uma pessoa tudo. Então, se você tem um grande processo e a pessoa faz o processo inteiro, ela pensa assim, ó, cara, ele está na minha mão, eu vou pedir aumento. E não é às vezes porque merece, o cara sabe às vezes que não merece. O cara diz, não, vou pedir aumento. Sabe o que esse cara pediu para mim? Ele tinha o maior salário da empresa, ganhava mais do que eu. Porque era um cargo técnico. Aí o cara disse assim, não, tu tem que aumentar, dava 3 vezes o salário. Eu quero 3 vezes o salário mais comissão. O cara ia, naquela época, que faz muitos anos atrás, era uns 2 mil e pouco, ele queria ir para 5 mil mais comissão de resultado. O cara queria ganhar 6, 7 vezes o que eu ganhava. E eu achei um absurdo e não concordei de forma alguma com isso. E o cara saiu, vendeu os projetos, e aí eu mudei a empresa. Então, nesse caso, a pessoa saiu, aí eu mudei a empresa e setorizei isso. Então, botei 3 etapas desse processo. Só que para mim sustentar mais pessoas, sabe o que acontece? Eu tinha que aumentar a produção, ou seja, expandir região. Acabou fazendo com que a minha empresa crescesse. Olha o benefício de uma coisa dessa. Então, a minha empresa, com todo aquele mal, piorou, mas acabou melhorando com isso. Ou seja, eu criei uma linha de produção que eu podia produzir muito mais. Ou seja, eu podia produzir, cara, não era 3 vezes mais que era 3 funcionários, eu podia produzir 5 vezes mais. Porque a pessoa focada em projeto, ela fazia muito mais projeto do que uma pessoa que às vezes fazia e às vezes não. Isso fez com que eu produzisse muito mais. Em termos de faturamento e custo, ficou muito melhor. Então essa é uma estratégia. Para você que agora está refém ou quer preparar a tua empresa para que você não seja refém de funcionário, faz o seguinte, nunca entregue um processo completo na mão de um funcionário. Você tem que esquartejar isso para que mais pessoas executem, para que nunca ninguém esteja aquela sensação de tá tudo na mão dela. Porque se tiver tudo na mão dela, ela vai achar que você também está aqui na mão dela. E ela pode cobrar salário, pode fazer o que quiser. E muitas vezes, se o dono da empresa não está ligado e não for mentalmente forte, não é tão emotivo, muitas vezes o cara consegue o que quer e fica dentro da tua empresa que nem um vampiro, te sugando toda a receita. Ganha mais dinheiro que você. Então setoriza e prepara isso. Segunda situação, o cara estava lá todo bonitinho, né? Então coordenava uma área da empresa. Era uma área mais técnica também e tinha 15 funcionários. E o cara era o que coordenava todo mundo. E ele começou a pensar, cara, eu mando aqui nessa parada. Aí até que um dia, literalmente, cheguei pro cara e disse, é o seguinte, quem manda aqui sou eu. Então, se você tem um cara que acha que manda, tu tem que deixar bem claro, vamos entender uma coisa, quem manda aqui sou eu. Se você acha que tem que ser feito do seu jeito, cara, a porta da casa é serventia dessa birosca aqui. Então, assim, você é convidado a sair se não quer fazer do meu jeito. E assim, amigavelmente, isso não é uma discussão, isso é uma coisa que você bota na balança para que a pessoa entenda que ela precisa respeitar você que é o dono da empresa, porque o risco está nas tuas costas, o investimento está nas tuas costas, está tudo contigo, meu. Então, assim, você tem que pegar, assumir essa bronca, porque se DM, é você quem paga, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos dar um gole d'água.
Então assim, ó, agora que a gente deu essa pegada desse jeito mesmo, sabe o que acontece? A gente vai ter que entrar em 2 pontos específicos. Então tem o improdutivo e tem o cara acomodado, né? Então tem as 2 situações. E tem a situação que o cara está acomodado no sentido de desmotivado e o cara que não é produtivo. Como resolver essas 2? Então, primeiro, o desmotivado. Como é que tu resolve um cara desmotivado? Passo 1. Você vai falar com o cara e pedir, cara, não sei, eu tô te achando desmotivado. Assim, direto mesmo, na lata. Sem frescura. Então, assim, não é de cima para baixo. Tu não vai lá na cadeira de patrão, ele senta do teu lado achando que vai levar um esporro. Não, cara, pega e senta fora da tua sala, de boa. Pergunta, Joãozinho, cara, eu tô te achando desmotivado, cara. Tem alguma coisa? Primeiro ele vai responder uma coisa padrão, tipo, não, tá tudo bem. E tu vê que não tá. Ele diz, cara, não, sério. Assim, ó, eu acho que tu deveria estar empolgado com o teu trabalho, deveria estar fazendo assim, 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 e não tá. O que tá acontecendo? Aí o cara, salário tá baixo, os caras estão me incomodando, tô desmotivado, tô cansado, tô enjoado. E daí você pergunta, cara, o que eu posso fazer para te ajudar? Porque muitas vezes o cara só quer a tua atenção, entende? Então assim, ó, qual é o maior motivo de desmotivação? O cara tá abandonado. Normalmente o cara desmotivado tá abandonado. Sabe por quê? Pega um funcionário e todo dia tu acompanha as atividades dele. Ele não está sozinho. Ele não está sozinho. O cara não se desmotiva. Porque assim, ó, o líder, o gestor, o cara que está lá acompanhando o funcionário, ele tem que estar junto com a equipe. Muitas vezes é fazer junto. Agora, não é fazer por ele. Porque senão tu vai ter um problemão lá na frente. Tu tem que deixar ele fazer, mas faz com eles. Deixa que eu te ajudo. Eu estou ajudando você, não é você me ajudando. Então você ajuda ele a desenrolar aquilo lá. E ele começa a sentir assim, cara, mas o cara tá realmente querendo que eu produza. E cada vez o cara vai se motivando mais. Que pensa, putz, o cara tá realmente preocupado com a minha função aqui. A minha função é importante. E essa frase é mais importante ainda. A sua função é importante. E você tem que explicar para essa pessoa quão importante é essa atitude. Aí, vou dar um exemplo. Numa empresa antiga que eu tinha muitas pessoas e tinha o cara lá que era o montador, o peão ali, o cara mais simples da empresa. Sabe como é que eu conversava com esse cara? Às vezes os caras estavam lá na obra descansando, eu sentava no chão com eles e bem de boa falava uma coisa mais ou menos assim. Cara, se vocês tivessem ideia da importância do negócio, da importância do trabalho de vocês para o negócio, porque assim, ó, se não fosse vocês, cara, ninguém vendia nesse negócio. Se não fosse vocês, não tinha produto na empresa, não tinha o que vender. Então eu dou os parabéns para vocês por estar suando a camisa aqui pela empresa, nesse sol, suando, se sujando aqui, fazendo o que tem que fazer para resolver isso aqui. Porque tem gente lá do escritório que não faria o que vocês fazem. Aí a pessoa percebe, nossa, mesmo, eu sou muito importante. E não só isso, cara, olha, o dono da empresa valoriza o meu trabalho. Ou seja, você precisa valorizar genuinamente isso. Ou seja, não é puxar saquismo. Não me venha com aquela coisa assim, nossa, cara, tu é muito bom. O que você acha que isso ajuda? Nada. Porque uma vez muito bom o quê? Então assim, ó, como é que a gente dá um elogio? A gente não, assim, ó, o que é um elogio puxa-saco? Elogio puxa-saco, assim, cara, muito bom. Nossa, você é demais. Cara, você faz muito. Nossa, é tudo coisa superficial isso. Então, para pessoas mais fracas, o que quer dizer mais fraco? Que não se liga muito, até vai, mas não motiva por muito tempo. Agora, quando você dá um elogio da seguinte maneira, por exemplo, eu vou chegar e falar assim, por exemplo, para o Henrique. Vamos supor que tem um cara que trabalha contigo que se chama Henrique. E vou dizer assim, Henrique, você é muito eficiente. Por quê? Agora tu vai explicar por que ele é eficiente. Você é muito eficiente, porque você consegue editar 7 vídeos que vai para o YouTube, para o Facebook, para o Instagram, para todos esses canais só de manhã cedo, cara. Tu é muito eficiente. Então assim, ó, esse tipo de elogio que você bota uma estrutura, né, que você dá o elogio para ele. Junto com dar o elogio para ele, sabe o que tu bota? Tu bota uma evidência, tu prova que isso é verdade. Cara, tu é eficiente, ó, tá aqui, ó. O número tá falando.
e você reconheceu um fato agora, entendeu? Você reconheceu um fato, isso é realidade, não muda. Tu tá editando 7 vídeos de manhã, meu. Tu é bom nesse negócio, tu é eficiente. E sabe qual o benefício além do elogio que agora tu fez? Você acaba dando uma reputação para essa pessoa zelar. Sabe o que é reputação? Por exemplo, tem aquela pessoa que é conhecida como inteligente. Talvez você conheça alguém que o cara é muito inteligente. Se tu perguntar qualquer coisa para ele, ele tem resposta. Muitas vezes nem é verdade, mas só que como ele tem a reputação de ser inteligente, ele tem que responder tudo. Aí tem pessoas que, por exemplo, meu filho mais velho, o Johan, que veio no começo da live. Quem perdeu no começo da live, meu filho invadiu a live aqui. Então ele tem uma reputação que ele é muito rápido. Então se eu falar vai muito rápido daqui a tal lugar, ele sai correndo. Porque ele tem uma reputação para zelar, ele precisa provar que aquilo é verdade. Então no momento que você diz assim, por exemplo, vamos dar o nome de outra pessoa, Laísa, vamos pegar o nome da menina. Você é muito eficiente, Laísa. Você é muito eficiente, sabe por quê, Laísa? Porque assim, eu nunca vi ninguém respondendo, por exemplo, 3.000 perguntas de clientes nossos. Eu nunca vi ninguém respondendo 3.000 perguntas em 2 horas, por exemplo. Você é muito eficiente, você é muito ágil. E aí você pode fazer uma variação para não ficar sempre a mesma frase. Então você troca o teu elogio por algo que seja sincero e genuíno e dá um fato. Prova que isso é verdade. A partir daí aquela pessoa acaba criando o quê? Uma reputação para zelar. Então você, agora olha a sacada aqui massa. Então assim, eu tô falando coisa para funcionário, tá? Entre nós aqui, espero que a minha esposa não tá vendo isso aqui agora. Então assim, você que é casado, olha a sacada aí, Você chega para tua esposa ou pro teu marido depois e pensa assim, eu quero fazer ele lavar louça, por exemplo. Ou quero fazer ele fazer uma coisa assim que não é muito comum. Se ele fizer um pouquinho, não precisa ser muito. Você chega e diz, por exemplo, você quer que o teu marido limpe a bancada da cozinha. Aí, faça a faxina. E ele limpou ali um pedaço da bancada da cozinha. Tu chega para ele e diz assim, nossa, você é perfeccionista na tua limpeza. Dá uma olhada como ficou essa bancada da cozinha, tu tá de parabéns. Nem eu consigo fazer tão bem feito. Ou seja, você tira o teu ego, é uma coisa, e diz, cara, olha, você faz melhor do que eu. Desse momento em diante, essa pessoa vai literalmente defender essa bandeira, porque ela realmente é um fato, eu fiz muito bem e eu defendo essa bandeira. Então, assim, até agora eu passei dicas pontuais de situação. Agora, como fazer a gestão de um funcionário para desempenho? Melhorar a produtividade, mesmo que o teu funcionário seja lento, mesmo que o teu funcionário seja rápido, mesmo que o teu funcionário não queira nada com nada, mesmo que o teu funcionário não sabe fazer a parada. Então, indiferente da situação, eu vou explicar um jeito, uma regrinha. Agora é legal até vocês anotar. Uma regrinha que vai fazer você aí canalizar a energia do funcionário para a produtividade. Como é que é o método? Então é o seguinte, se tem papel e caneta, anota. E quem está precisando, anota. Vocês vão esquecer amanhã. Não é uma diquinha agora, é uma estrutura de execução. Ok? Então assim, vai depender de empresa para empresa como executar e eu vou dar a regrinha para cada tipo de empresa também. Então fica ligado aí na parada. Então é o seguinte, primeiro, você tem que ter a descrição de atividades do funcionário. Então, Jackson, eu não tenho documentação, não tenho RH, não tenho tempo de fazer. Ok, eu te entendo. Agora sim, você tem que descrever as atividades que estão diretamente ligadas ao teu resultado. Se você não fizer isso, tu perde muita eficiência. Ok? Então você vai descrever as atividades que estão diretamente ligadas ao resultado. Então vou dar um exemplo prático. Hoje eu fiz isso de um funcionário meu. Fiz isso do Henrique, que vai pegar esse vídeo que eu estou falando agora e vai editar para vocês. Olha que massa. Então assim, eu fiz isso para o Henrique. O que eu fiz para ele? O que a gente internamente chama de Job Description. Ou seja, descrição da atividade. Então eu disse, cara, tu tem que editar tantos vídeos por dia, tu tem que fazer tal coisa e tal coisa e tal coisa e tal coisa e dar todos os detalhes da atividade. E tá separado as atividades em duas. No caso de vocês, para ser simples, você pode só fazer as atividades de resultado. Por quê? Se você só entrega um monte de tarefa, a pessoa não se preocupa com o resultado, pessoal. Por isso que muitas vezes não dá certo o cara na equipe. Sabe por quê?
Porque ele tem um monte de tarefa. Se dá ou não dá resultado, olha, não tô nem aí. Então é isso que você tem que mudar. Você tem que orientar a cabeça da tua equipe para resultado. Ou seja, se a função dele é erguer essa garrafa, sabe o que tem que acontecer? Tu tem que explicar, você tem que erguer essa garrafa porque o resultado que eu quero é 200 garrafas lá em cima. Porque senão ele não entende que ele precisa botar 200 garrafas. Ele vai achar que botando uma outra garrafa tá bom. Não, o resultado é 200 garrafas. Ou seja, tu vai descrever, vou até chegar mais pertinho para você agora. Você vai descrever atividade 1 e no final você vai botar qual o resultado que tu espera dessa atividade. Ou seja, eu quero que tu faça 200 por dia, eu quero que tu faça 10 por dia, eu quero que tu faça 1 por dia, não sei, por semana, eu não sei qual é que é a tua métrica. Mas você precisa ter as principais, aquelas fundamentais, descritas com a quantidade a ser executada. O que é esse número de quantidade aqui? Esse número de quantidade nada mais é do que a métrica, a forma que você vai controlar a produtividade dessa pessoa. Beleza? Então assim, ó, ligado agora que você já tem a descrição do cara, tu botou lá, preciso fazer a descrição com a quantidade que ele precisa executar. Se tiver um padrão de qualidade mínimo aceitável, precisa estar ali, ok? Senão o cara vai fazer volume e faz tudo errado. Então bota lá um padrão mínimo de qualidade. Depois que você já tem descrita todas as atividades que a pessoa precisa e as suas devidas funções, tu vai sentar, que nem eu fiz hoje, no dia de hoje mesmo com a minha equipe. Senta com o cara, é o seguinte, essa função precisa fazer tanto, essa função é tanto, essa função é tanto, essa função é tanto. Beleza? Dúvidas? Tá certo? Tá? Beleza, então começa a partir de quando isso? Então você vai dar essa atividade para a pessoa, claramente descrita, pede para o cara assinar de preferência isso. Para quê? Para que ele entre na cabeça dele que aquilo é dele, beleza? O cara assinou esse papel, pode ser um papel simples, nada demais. Então o cara assinou esse papel com essa parada dentro, sabe o que acontece a partir daí? Você vai dizer o seguinte, então tá, então começa agora e até tal dia ou até tal hora, como assim? Então vamos para o exemplo 1, até tal dia. No meu caso, eu passei atividades de edição de vídeo, então ele faz tantos vídeos por dia, eu não preciso todo dia olhar. Eu sei que ele está fazendo certo. Então é o seguinte, sexta-feira eu vou falar contigo e precisa ter 30 vídeos editados até sexta-feira. Precisa ter 30 vídeos prontos. Se você, por exemplo, faz docinho numa padaria, você não vai poder chegar na sexta-feira, porque a produção de segunda vendeu segunda. Então no teu caso, tu vai dizer, eu preciso disso aqui produzido até meio-dia. E aí você vai meio-dia olhar o que aconteceu. Por quê? No meu caso, daqui a uma semana eu vou verificar se o produto, se o que ele entregou está certo, ok? Se o que ele entregou está certo e vou corrigir o caminho. Esse é o momento de você corrigir. Então, por exemplo, vai fazer 30, cara, fez 20. Você chega para ele com o seguinte posicionamento, pega essa, presta atenção nisso. Quando você pede se o cara vai fazer 30 e fez 20, tu não vai chegar para o cara e dizer assim, ó, por que tu não fez 30? Sabe o que acontece? Tu ensina. Tu deixa o teu funcionário PhD em dar desculpa. Porque se pergunta por quê, ele tem que achar um porquê para isso. Entendeu? E daí tu ensina o cara a dar desculpa para você. E daí sabe o que acontece? 5 dias para trabalhar, entregar 30 para a semana seguinte. Ele não fez. Sabe o que vai acontecer? Na sexta ele nem vai trabalhar direito. Ele vai passar o dia pensando na desculpa que ele vai te dar. Porque tu vai perguntar por quê e ele tem que ter um bom porquê, entende? Então ele vai selecionar o dedo se precisar para mostrar que não deu. Então você não pergunta para ele por que não deu. Você vai fazer outra pergunta. O que? Anota essa. O que a gente tem que fazer para você bater 30 na semana que vem? Você vai ensinar o teu funcionário, sabe o quê? A pensar como resolver e não a dar desculpa. Ok? Então assim, ó, você ensina, quando você pergunta o que a gente faz para atingir tal coisa, você ensina ele a pensar como resolver. Se você pergunta por que não fez, ele fica maquinando literalmente uma desculpa para você e cada semana ele vai ficando melhor na desculpa, até que até você é capaz de acreditar na desculpa dele. Então assim, ó, tira da tua frente esse porquê. Se você perguntar por que tu não fez pro funcionário, pensa assim, ó, cara, o Jackson vai me dar um peteleco no ouvido. Porque você não deve perguntar por que não fez. Claro que às vezes você precisa entender a situação, é diferente, mas não o porquê que tu não fez.
Entendeu? Então, quando tu pergunta como fazer para melhorar, às vezes ele vai dizer, tal coisa que aconteceu, a gente tem que mudar. Ou seja, ele vai dizer se tem uma coisa errada no que já aconteceu. Então, ele não vai ser no tom de desculpa. Vai ser no tom de arrumar a situação para que você produza mais, entendeu? Sacou a parada? Então inicia o teu funcionário na nobre arte de achar soluções para que você não apague mais incêndio. Beleza? Faz sentido para você? Trabalho com um funcionário. Quero ensinar a ele a minha função para eu poder comprar outro equipamento para mim. Qual a melhor maneira? Ou seja, o Rômulo está perguntando como delegar uma atividade. Então, se vocês querem saber como faz delegação de um jeito que funciona, querem saber como é que faz delegação de um jeito que funciona, coloca para mim no comentário. Se você ainda não fez o comentário da última explicação, bota aí também. Eu quero que a gente esteja ligado, pessoal. A gente tem que estar ligado. Eu quero conversar com vocês, eu quero interação. Manda aí, tô vivo, se você não sabe o que fazer, para mim saber que você está vivo. E agora eu vou explicar como delegar uma atividade. Então, regra número 1, como delegar a parada? Primeiro, antes de melhorar, agora todo mundo deveria gritar assim, piora! Ou seja, antes de melhorar essa atividade que você vai delegar, piora, mas depois melhora. Sabe por quê? Você como dono da empresa, antes de tu delegar uma atividade, tende ao quê? Tende a você estar pensando nessa atividade e em outras. Diferente do teu funcionário, que pode focar só naquela atividade. Entende? Então, quando ele foca só naquela atividade, ele tende a ficar melhor até do que você. Mas tem uma curva de aprendizado até ele ficar melhor que você. E nesse meio tempo, sabe o que acontece? Nesse meio tempo dá uma pioradinha. Então, aceita que dói menos. Agora, deixa eu falar uma coisa antes de terminar a delegação. Quando devo delegar? Vocês querem saber quando delegar? Olha que legal, isso eu acho que é uma coisa muito importante para vocês saberem se você ainda não sabe. Então eu vou dar a regra número 0, não é nem a número 1, é número 0. Se você tem alguma atividade que é alguém mais barato que você, vou repetir, se você quer saber quando delegar, se você tem alguém mais barato que você para fazer essa atividade, delega essa função. Entenda que quando você delegar, antes de melhorar, piora. E para você delegar corretamente isso, você precisa ter descrito as atividades de delegação, em primeiro lugar. Depois que você tem descrito as atividades de delegação, sabe o que acontece? Você vai fazer e essa pessoa só vai olhar. Exatamente, tu não vai dar para ela fazer, ela vai olhar você fazendo. Depois que você fez, você vai perguntar para ela, entendeu? Se ela disser sim, tu pergunta assim, tu acha que consegue fazer? Aí se ela disser que sim, tu diz, então faz. Eu agora que quero ver. Entendeu? Você vai olhar aqui, ó. Você vai olhar o cara fazendo. Entendeu? Você vai olhar o cara fazendo para quê? Para garantir que esse cara não vai fazer uma coisa errada. Então tu vai estar apoiando esse cara. Para quê? Manter esse cara motivado, entendeu? Se o cara fizer certo, você vai dizer, cara, você é melhor do que eu, porque eu demorei tempo para aprender. E você conseguiu em tanto tempo. Ou seja, tu fez um elogio sincero, dando um fato real do que está acontecendo. E daí depois o cara fez, então vamos lá, faz de novo. E olha de novo o que o cara está fazendo. Por quê? Para que você, não esqueça, você é o responsável pela essa atividade. Se o cara fizer errado, a culpa é tua. Então assim, você olha de novo. Depois pergunta, tu acha que consegue fazer sozinho? Então faz hoje de manhã, hoje à tarde, eu faço por 1 hora, 2 horas, dependendo da atividade, e depois eu volto aqui para olhar. E daí você sai, deixa esse cara fazendo, e daí tu volta. E aí, Joãozinho, tá funcionando? Se tiver funcionando, cara, talvez o cara pegou jeito. Mas você nunca, anota essa, nunca deixa de supervisionar. Porque senão você não delegou, você delargou a atividade. Você largou. Se daqui a 2 meses a casa cai ali, a culpa é tua, cara. Você é o dono da empresa, meu. Você é o empreendedor, o chefe, o capitão desse barco. Então nunca deixe de cuidar da atividade dele. Você é o responsável para que isso funcione. Então a delegação consiste nesses pequenos passos. Em você literalmente ter claro o que fazer. Mostrar como faz. Depois de mostrar, olhar ele fazendo. Acompanhar ele fazendo de novo. Depois você manda ele fazer e corrige. Manda ele fazer e corrige. Ou seja, se ele errou ali, você diz, cara, faz mais assim. Cara, faz mais assado. E vai ajustando.
ele sente que você está presente, ele percebe que o teu interesse é genuíno de fazer aquilo lá funcionar e assim, ó, rapidinho você vai delegar essa atividade e vai funcionar, beleza? Espero que a delegação funcione para você. Então assim, ó, o prego tá torto e o que acontece? Você quer corrigir a direção do teu funcionário. Então assim, ó, vamos pegar uma sacada muito simples. Para e pensa comigo. Eu tenho duas coisas importantes ainda para vocês hoje aqui, tá? Então essa é uma e depois a final é a melhor coisa que eu vou falar para vocês hoje. Então assim, quando você está com um funcionário, para e pensa assim, ó, cara, em primeiro lugar, você sabe por que ele não está funcionando? Então é muita coisa. Então eu vou meio que juntar aqui as pegadas aqui para a gente encurtar. O seguinte, às vezes você delegou errado. E tudo bem, já passou, não vamos aqui chorar as pitangas, mas às vezes você delegou errado, às vezes não deu acompanhamento, não sabe o que está acontecendo e um monte de coisa. A gente pode listar uma lista gigante. O que acontece? Como você dá essa direção a partir de agora? Como você vai dar essa direção? Você vai ter que sentar com o cara e falar as claras com ele, ó, fulano, assim, ó, pra mim não tá legal a tua produtividade, meu. E assim, eu sei que eu devo ter errado um monte de coisa para isso acontecer, porque eu acho que você é um cara eficiente, porque eu já vi você fazendo, dá um exemplo prático, tá? Eu já vi você fazendo tal coisa melhor do que eu. Então eu tô pensando em corrigir isso aí. O que eu tô imaginando, cara? Em te dar um suporte. Como é que eu posso te ajudar a melhorar? E você deixa o cara falar. Aí talvez ele vai chorar as pitangas, entendeu? Ele vai talvez chorar as pitangas. Então, se ele chorar as pitangas, tu deixa o cara falar. Não justifica nada. Porque se você se faz de vítima e diz, é porque tal coisa, é porque... Cara, ele vai fazer a mesma coisa. Porque é tal coisa, porque é tal coisa. Não. Aceita que o cara fala. Deixa o cara botar pra fora. Depois que o cara botar pra fora, diz, então é o seguinte. Tipo, vira a página. Então é o seguinte. Vamos fazer uma coisa. Nós vamos agora listar as suas atividades e nós vamos botar qual é o padrão certo disso aqui. Aí você vai fazer o que eu falei na delegação. Você vai listar as atividades e quanto que ele tem que produzir. Fechou o timing, um dia. No começo, o ideal é todo dia você estar junto, tá? Mesmo que a atividade seja semanal. Mas acompanha aí, vai dar certo? E aí, vai dar certo? E você vai fazer um acompanhamento mais próximo. A cada acompanhamento você pergunta, precisa de alguma coisa? Não esquece essa frase. Tu precisa de alguma coisa? Às vezes o cara vai dizer, não entendi como é que faz. Não consegui não sei o que lá. Não sei o que. Enfim, sempre tem uma desculpa. Então você vai aqui, ó, antes de dar o prazo final da coisa, tu corta essa parada. Tu não vai chegar ao ponto de fechar o mês sem o resultado. Então você vai diariamente acompanhar e direcionar a tua equipe para que ela chegue pontualmente no resultado que você quer. Ou seja, se tu quer 40 no mês, é 10 por semana. Se é 10 por semana, é 2 por dia. Então, meio-dia tu chega e já fez um? Não fiz. O que a gente tem que fazer para hoje à tarde fazer 2? Porque a gente precisa terminar 2 hoje. Porque segunda, terça, quarta, quinta e sexta é 2 por dia para fechar 10 a semana e fechar 40 no mês. Então, se liga nessa produtividade diária. Às vezes é por hora que você tem que cuidar disso. Para quê? Para que você acompanhe bem de pertinho, para que ele sinta que você está interessado. Aí vai acontecer duas coisas. Uma delas, esse cara vai começar a trabalhar mais do que você imaginava. A outra delas, o cara vaza, vai embora da tua empresa. E que bom! Bom para você e bom para ele, porque ele não vai mais se sentir bem na tua empresa, porque ele já se acostumou mal. Provavelmente você, como dono da empresa, ensinou errado, cara. E estragou o funcionário. Literalmente, às vezes o cara tinha tudo para dar certo e às vezes não dá mais. Literalmente. Então, assim, a sacada final é a seguinte. Eu vou dizer para vocês. Vocês querem saber a sacada final? Essa que vai pagar todo o tempo investido na live? Essa que vai valer você não estar olhando uma novela? Essa que vai valer você talvez ter tirado o tempo dos filhos de vocês para estar aqui comigo? Vocês querem saber qual que é? Manda uns like, uns joinha aí e diz eu quero saber, vamos lá. Golpe de misericórdia, é isso aí, Thiago. Ó, vou usar a tua frase. Então agora, ou em homenagem ao Thiago Nova aqui, é Nova, né? Nava, desculpa. Thiago Nava. Em homenagem ao Thiago Nava, vou usar as palavras dele agora. Agora, pessoal, vocês querem o golpe de misericórdia sobre funcionários? É o seguinte, se o teu funcionário, tua equipe, teu colaborador não está funcionando, não produz a quantidade que você quer, tenha uma coisa clara, a culpa é tua. Sabe por quê?
Porque depende de você o treinamento, o acompanhamento, a supervisão, a contratação e a demissão desse cara se ele não funciona. Então vai lá e faz o que tem que fazer. Se você chegou até aqui, você tem duas coisas. Uma delas, se inscreve aqui no canal e caso esteja inscrito, aproveita uma das duas recomendações que está aqui. Vamos lá, mais lucro para o seu negócio. Vamos lá, se inscreve e assiste os vídeos.